a última luz de Valdorem, e lembrem-se, aventureiros, nada é exatamente o que parece quando as sombras escutam. O vento noturno soprava frio sobre as muralhas de Valdorem, trazendo consigo o cheiro de pinho, ferro e algo mais antigo, um presságio que só os de coração atento conseguiam sentir. As tochas ao longo da estrada serpenteavam como estrelas presas à terra, iluminando a chegada de 5 figuras cansadas mas determinadas. Eram conhecidos como os errantes do crepúsculo, ainda que poucos soubessem seus nomes verdadeiros. Valdorem era a última cidade antes das Terras Cinzentas, um domínio esquecido pelos deuses, onde mapas falhavam e promessas morriam. O rei Aldrich IV, velho como os muros do castelo, havia enviado um chamado desesperado. A luz de Archavel, relíquia sagrada que protegia o reino há séculos, havia se apagado. Sem a luz, diziam, os mortos sonhavam em acordar. O portão rangeu ao se abrir, e o capitão da guarda, um homem de barba grisalha e olhar quebrado, encarou os aventureiros. Se vieram por ouro, não temos. Se vieram por glória, chegaram tarde, disse ele. Mas se vieram por verdade, entrem. E assim começou. Nada é exatamente o que parece quando as sombras escutam. No coração do castelo, sob vitrais rachados, repousava o farol de Archavel, um pedestal de mármore negro, agora vazio. Onde antes ardia uma chama dourada e viva, restava apenas um frio incômodo, como se a própria ausência tivesse peso. A sacerdotisa real, Ilira da Alborada, explicou o impossível. A luz não fora roubada, não fora apagada por feitiço algum conhecido. Simplesmente partiram. A luz escolheu ir, sussurrou ela, com lágrimas contidas. E isso nunca aconteceu antes. Os errantes se entreolharam. Relíquias não escolhem, pessoas escolhem. Naquela noite, enquanto a cidade dormia mal, sombras se moveram nos becos. Um ataque. Criaturas ossudas, envoltas em mantos de névoa, invadiram o distrito baixo. Os aventureiros lutaram sob a lua, lâminas cantando, feitiços rasgando o ar. Quando a última criatura caiu, virou poeira, exceto por um símbolo gravado em seu crânio. Um sol partido ao meio, o símbolo de Archavel. E lembrem-se, nada é exatamente o que parece quando as sombras escutam. A trilha rumo às terras cinzentas era marcada por árvores mortas e silêncio excessivo. Nem um pássaro, nenhum inseto, apenas o eco dos próprios passos. Após terrar, esse dias encontraram as ruínas do mosteiro de Talanor, onde monges antigos estudavam a luz. Lá, entre livros apodrecidos, descobriram um pergaminho proibido. A profecia do reflexo. Quando a luz enxergar a própria sombra, ela caminhará como homem, e aquele que a seguir, seguirá a si mesmo. A revelação caiu como aço frio. A luz havia assumido forma humana. Naquela noite, um dos errantes sonhou. No sonho, uma figura envolta em ouro chorava sangue e dizia: "Por que vocês me prenderam?" Ao acordar, havia pegadas douradas ao redor do acampamento. Eles o encontraram ao amanhecer, às margens de um lago imóvel como espelho. Um cavaleiro solitário, armadura de ouro antigo, elmo sob o braço. Seu rosto era jovem demais para olhos tão cansados. "Eu me chamo Aurelion", disse, "e fugi de uma prisão que chamavam de sagrada." Aurelion lutava como um campeão, curava feridas ao toque, iluminava a noite sem tochas. Mas havia tristeza em cada gesto. Fui criado para proteger, não para escolher, professor. Mas me cansei de ver reis usarem minha luz para justificar guerras. O dilema era claro. Devolver Aurelion ao castelo significava condená-lo à servidão eterna. Ajudá-lo significava mergulhar o reino no caos. Enquanto decidiam, caçadores surgiram. Não do rei, mas da própria Igreja da Alvorada. Nada é exatamente o que parece quando as sombras escutam. Capturados, os errantes foram levados, não a Valdorem, mas às catacumbas sagradas. Lá, Ilira revelou a verdade. A luz de Archavel não era uma bênção divina, mas um aprisionamento. Aurelion era um fragmento consciente de um deus antigo, despedaçado para alimentar o reino. Sem ele, Valdorem cai, disse a sacerdotisa. Com ele livre, talvez o mundo sobreviva. A escolha nunca existiu. Eles escaparam com ajuda inesperada. Um capitão da guarda, que perdera filhos em guerras abençoadas pela luz. Aurelion, porém, ouvira tudo. Então, é assim que termina, disse ele sorrindo triste. Com verdades, tarde demais. Quando chegaram ao farol de Archavel, encontraram o rei esperando. Mas Aldrich IV não estava sozinho. Atrás dele, correntes de luz prendiam uma figura idêntica, a Aurelion menos exceto pelos olhos vazios. "Eu sou o reflexo", disse a criatura. "A
sombra que ficou. O verdadeiro plot twist se revelou. Libertar Aurelion libertaria também sua sombra, o ser de ruína. O reino sempre fora protegido, não pela luz, mas pelo equilíbrio entre luz e trevas aprisionadas. Aurelion caiu de joelhos. Eu não sabia, o rei sorriu. E agora sabem. Escolham. A batalha que se seguiu foi lendária. A sombra se libertou parcialmente, rasgando o céu. Os errantes lutaram não para vencer, mas para ganhar tempo. No momento final, Aurelion tomou a decisão. Eu escolho ser inteiro. Ele se fundiu à sombra, tornando-se algo novo. Nem luz, nem trevas, mas crepúsculo. A explosão varreu o farol. Quando a poeira baixou, não havia mais relíquia, nem Deus. Valdoren permaneceu de pé, sem milagres, sem correntes. Anos depois, bardos contam que o mundo é mais escuro, mas também mais honesto. Reis não têm mais desculpas divinas. Guerras são chamadas pelo que são. Quanto aos errantes do crepúsculo, dizem que ainda viajam juntos. Alguns juram ter visto, em noites incertas, uma figura ao longe, envolta em luz suave e sombra gentil, observando em silêncio. E quando o narrador encerra a história, sempre repete: e lembrem-se, aventureiros, nada é exatamente o que parece quando as sombras escutam.